Galera, tudo bem? Mais uma vez estamos aí, marcando presença, com a nossa aulinha, sempre procurando trazer uma aula que venha motivar, animar vocês, aproveitando a plataforma que nós temos aí, esse amparo que com certeza tem dado as respostas que nós precisamos nesse tempo de pandemia e, graças a Deus, está passando já, está existindo uma flexibilização e aí da área de isolamento, mas a gente precisa manter os cuidados, manter os cuidados para preservarmos a nossa saúde. Eu espero que vocês, seus familiares estejam todos bem. Então vamos dar continuidade à nossa aula, As nossas aulas do dia 3 e do dia 10, elas versaram basicamente sobre gravidez, sobre puberdade, entendeu? Sobre ciclo menstrual, e a gente vai dar continuidade aqui então, tá? No dia 3, tinha algumas perguntas, e eu vou procurar ser bem objetivo, como eu sempre falo para vocês, em decorrência da questão de fragilidade do meu telefone, que não é lá um iPad, não é um iPhone, não é um Apple. Então é o seguinte, quando tem início a gravidez? Então a gravidez ela tem início quando o ovocito é fecundado e quando a mulher dá luz, tá ok? O que acontece após a fecundação? O zigoto passa por diversas divisões e recebe o nome de embrião. Como pode ser feito o teste da gravidez? Pela urina e pelo sangue. Quanto tempo dura aproximadamente a gestação? 9 meses ou aproximadamente 38 semanas. O que se forma na fase inicial do desenvolvimento do bebê? Então formam-se os anexos embrionários, que são estruturas encarregadas de nutrir e proteger o feto. Então essas estruturas, elas encontram-se no saco amniótico e na placenta, A gente vai ver também aqui futuramente, logo abaixo, o que é o saco amniótico? É uma bolsa, um líquido que protege o bebê, entendeu? Durante a gravidez. O que é a placenta? É uma estrutura que se comunica com a mãe e é formada por tecido do embrião e do útero materno. E por último, está dentro desse contexto, como é conhecido popularmente o saco amniótico, a gente sabe que ele é conhecido como bolsa, E o indicativo de que a criança está prestes a nascer é que essa bolsa ela se rompe, tá ok? Vamos para as perguntas do dia 10, O dia 10 nós temos perguntas onde tinha muitas situações ilustrativas justamente para ela servir de amparo, de âncora, para vocês responderem. Então a pergunta número 1, ela diz que durante a gravidez a criança fica assim, protegida por esse líquido amniótico, tá? E ela pergunta o seguinte, como ela consegue obter o gás oxigênio para se manter vivo? Então ela consegue o gás oxigênio através da placenta. Como eu falei anteriormente, a placenta vai se comunicar com o feto da mãe e vai nutrir esse feto, ok? A número 2 fala o seguinte, que no cordão umbilical há artérias umbilicais, que são encarregadas de transportar o sangue do embrião para a placenta, e há também veia umbilical, que faz o caminho contrário, ou seja, ela traz o sangue da placenta para o embrião. A pergunta diz o seguinte, esse sangue é rico ou é pobre em oxigênio? Bom, o sangue, ou o trajeto promovido pelas artérias umbilicais é um sangue pobre em oxigênio. Já o sangue de volta, o sangue que digamos assim, direcionado pelas veias, pela veia umbilical, é um sangue rico em oxigênio para o embrião, tá ok? Número 3 pede para a gente colocar a sequência correta, Então tem lá fecundação, parto, ovulação, nidação, aleitamento. Pede para a gente organizar isso dentro de uma sequência cronológica. Então a sequência cronológica é ovulação, que indica que a mulher está fértil, fecundação, nidação, que a nidação é um tipo de sangramento que ocorre fora do período menstrual. E esse sangramento, tu identifica ele como sendo diferente da menstruação pela cor. Ele tem uma cor rosa, tem uma cor marrom, entendeu? Depois, a próxima sequência dessa cronologia, digamos assim, vem o parto e o aleitamento, tá ok? Na questão número 4, é um verdadeiro e falso.
tá? Nós temos verdadeiro, são 8 questões, nós temos verdadeiro na primeira, segunda e na quarta, ou desculpa, nós temos falso na primeira, segunda e quarta. Então eu vou só justificar os falsos. A primeira diz assim, que é falso, né? Gêmeos idênticos são formados quando 2 espermatozoides fecundam um único ovocito. Então na página 59, nós temos um exemplo, né, que mostra isso de uma maneira bem clara, que os gêmeos idênticos, ou monozigóticos, ou univitelinos, um espermatozoide fecunda um único ovocito, tá? A 2, né, na sequência também é falsa. Gêmeos fraternos são geneticamente idênticos? Não, né? É falso porque esses gêmeos eles se desenvolvem em zigotos diferentes. Então eles vêm da união de genes diferentes e, consequentemente, podem ter sexos diferentes e características diferentes também, entendeu? Como dois irmãos de idades diferentes, entendeu? Que apresentam características diferentes, tá? Então, respondendo essa pergunta, essa é a resposta, né? Fora alguma que vocês colocaram aí que se identifica com esse padrão também, essa é a resposta. A próxima pergunta, ou melhor, né, segue ainda, né? Gêmeos monozigotos poderão apresentar sexos diferentes, iguais ou diferentes? É falso, né? Porque os gêmeos idênticos, eles têm sempre o mesmo sexo. E eles vão apresentar as mesmas características, tipo de cabelo, cor dos olhos. Por quê? Né? Eles são, como eu falei anteriormente, eles são monozigotos. E o que acontece? Existe um índice que é bem, digamos assim, baixo, né, na população, de eles nascerem com essas características, né? De cada 1000, 3 ou 4 nascem com essas características que eu citei anteriormente, entendeu? Então, 3 ou 4% somente são gêmeos monozigotos. A última pergunta, ela diz o seguinte, que dos 8 aos 14 anos aproximadamente, o encéfalo, né, uma parte do encéfalo que é chamada hipotálamo, ela produz uma glândula que é chamada glândula hipófise. Essa glândula, ela vai incentivar os hormônios sexuais, entendeu? E vai dar início à puberdade. Nós sabemos que a puberdade, já falamos aqui, é uma idade onde começam a ser exaltadas, digamos assim, características externas, características físicas dos meninos e das meninas. E a pergunta, ela tem a ver com isso. Ela pergunta o seguinte, que tipo de mudanças são essas? O que essas mudanças indicam e quais são os cuidados que nós precisamos ter, entendeu? Então, o que acontece? Nos meninos, a gente vê o seguinte, existe, né, o pênis, os testículos, eles começam a se desenvolver, consequentemente, esse menino, ele já vai produzir espermatozoide, ele já vai acontecer a primeira ejaculação. Nas meninas vai acontecer a menstruação, entendeu? Que indica que essa menina ela já está apta para ser mãe. E essas características, entendeu? Elas indicam o quê? Que a pessoa, né, os jovens, os seres humanos, eles já estão aptos para a reprodução. Quanto aos cuidados de higiene, entendeu? O que acontece? A higiene dos órgãos genitais precisam ser feita diariamente, entendeu? Então os meninos precisam estar atentos para ver se não está com mau cheiro, para ver se não está com alguma ardência, para ver se não tem algum caroço, né? E eu compartilho para vocês os cuidados que precisa ter em relação até os caroços, digamos assim, os meninos no testículo, né? Que o meu filho com 18 para 19 anos, ele tinha um caroço no testículo e ele não deu bola, né? Às vezes a resistência dele no médico, isso não é nada. Quando ele foi no médico, o médico disse que era um câncer, entendeu? Era uma neoplasia, então o que ele precisou? De uma hora assim para outra, correndo, né? Passar por um processo cirúrgico, fazer quimioterapia, né? Fazer todo um processo, mas graças a Deus, né? Ele está bem, né? E continua
assim, periodicamente fazendo exames, entendeu? Então são situações que a gente precisa observar. E as meninas também, né? Elas precisam ver, né, se existe alguma secreção vaginal de cor diferente, amarelada, rosada, se tem algum mau cheiro, entendeu? Algum tipo de sangramento. Então são cuidados que a pessoa precisa ter para manter, né, os hábitos de higiene e, de certa forma, poder cumprir, né, com o papel que é colocado sobre cada um de nós, que é gerenciar, de certa forma, né, mesmo sendo pequeno, sendo adolescente, nós temos que aprender a gerenciar o nosso corpo, tá ok? Então é isso aí. Um abração para vocês, uma boa tarde, logo logo a gente vai estar junto aí, ok?